Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o novo filme italiano da Netflix chamado Rosa e Momo. Bom pessoal, como vocês puderam ver na introdução, hoje a gente vai falar de Rosa e Momo, um novo filme italiano da Netflix, que no caso é a adaptação de um romance francês, um livro que já ganhou adaptação para o cinema em 1977 e que na época rendeu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, já digamos assim, uma história bastante conhecida pelo público, mas dessa vez sendo tratada, num cenário italiano, principalmente um cenário italiano contemporâneo. Sendo assim, vamos dar aquela breve sinopse para depois adentrar alguns pontos sobre a obra. Então já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like, porque isso me incentiva a continuar trazendo vídeos de literatura, cinema, mangás, animes, HQs, escrita e afins. E também faz com que o canal vai crescendo. Com a ajuda de vocês, a gente vai crescendo juntos aqui e o Resenha de Minuto vai pegando cada vez mais público na plataforma, beleza? Vamos lá então. Rosa e Momo vai nos contar a história exatamente desses dois personagens, que no caso, o Momo é um jovem que deve ter em torno de 11, 12 anos. Ele é descendente de muçulmano, o nome dele é Mohammed, mas ele prefere que seja chamado de Momo no diminutivo. E no caso, ele é filho de uma ex-garota de programa, e quando eu digo ex-garota não é porque ela deixou sua vida, mas porque ela foi morta, então ele é um órfão, e que no caso acabou tendo a sua tutela sendo cedida a um médico ali da cidade, que era bem conhecido, tudo. E esse médico, por não ter condições de cuidar dele, já tem alguns problemas e tudo, acaba levando ele exatamente para a Rosa cuidar. Porém, o Momo e a Rosa, digamos assim, já tem alguns conflitos, já que o Momo, por ter, digamos assim, uma infância largada, não tem quem cuide dele, o médico muitas vezes está no consultório, não pode dar atenção para ele tudo, ele acabou se envolvendo em muitos problemas na juventude, inclusive com o tráfico, roubo, esse tipo de coisa. E o Momo já tinha roubado a Rosa. Então, no início de relação deles, fica tudo muito conflituoso. Ela aceita cuidar dele, porque ela já cuida de outras crianças, desde, é claro, que o doutor pague para ela uma certa quantia de 750 euros, se eu não me engano. Inclusive, a Rosa, ela também é uma ex-garota de programa, ela é judia, isso é importante porque tem relação com o passado dela, e ela ganha vida basicamente fazendo isso, cuidando dos filhos e filhas de outras garotas de programa, que às vezes não podem cuidar da criança, às vezes que abandonaram as crianças para poder trabalhar em um lugar mais longe, mais distante, esse tipo de coisa. Então é nesse tipo de vida que ela acabou, digamos assim, tirando seu sustento, cuidando dessas crianças. Ao longo da história, então, vai ser abordado a relação desses dois personagens, desse jovem extremamente problemático, extremamente agressivo, e que, digamos assim, não tem nem tanto apreço pela sua vida, pela sua juventude, porque dá pra ver que ele tem muita raiva, frustração por causa da mãe, que acabou morrendo, o que aconteceu com ela. Ele acaba tendo, digamos assim, sempre tentando fugir da realidade. Enquanto a Rosa, apesar de ser durona, apesar de ser ríspida muitas vezes, aos poucos a gente vai adentrando no passado dela, entendendo o que aconteceu com ela, e a relação dos dois vai caminhando assim num drama bem potente. Eu não vou mais falar sobre a história para não estragar a experiência de vocês, então agora eu quero bater algumas teclas importantes sobre o filme. Porém, antes disso, pessoal, um recadinho rapidinho. O meu livro aqui, Suna uma Fuga, que é uma fantasia distópica, está em promoção de Black Friday durante o mês de novembro inteiro, lá no site da Pendragon, que é a editora que ele foi publicado, mas também no site da Amazon vocês encontram. Tá só R$20, um livro de quase 300 páginas, fantasia nacional. Se você não conhece fantasia nacional, dê uma chance. E se você conhece de fantasia no geral, também dê uma chance, porque eu escrevi com muita paixão, é o meu primeiro livro, então eu gostaria que vocês conhecessem, beleza? Vamos voltar então aqui a falar sobre a obra. Bom, como vocês poderão ver, é um filme, como eu falei, que vai ter esse aspecto dramático, tratando dessa relação, dessa figura materna que a Rosa acaba se tornando para o Momo, por mais que a relação deles não seja tão boa no início, por mais que muitas vezes ela aparente não querer ficar com ele tudo, os dois acabam brigando muito, aos poucos vão se entendendo, principalmente a partir do momento que ela percebe que eles têm algo em comum. O que seria esse algo em comum? Eu vou tentar falar de forma bem sutil para não dar spoilers, mas basicamente os dois têm questões psicológicas. O Momo, ele vê um certo animal, que é como uma espécie de refúgio para ele, enquanto a Rosa, devido a um passado muito sombrio, devido a coisas horríveis que aconteceram com ela acaba tendo, de certa forma, até umas crises de pânico, crises de
realmente quase de existência. Ela fica, às vezes, parada no meio da chuva, sem conseguir se mexer, porque os fantasmas do passado acabam assombrando elas. Então, conforme ela e os dois vão se relacionando, entendendo que os dois têm passados extremamente conturbados, eles vão, digamos assim, oferecendo ajuda um para o outro. É claro que isso durante o filme vai acabar sempre tendo outros problemas, porque, como eu falei, ele é um jovem que se envolveu em tráfico, todo esse tipo de coisa. Então, isso tudo vai trazendo camadas, além, é claro, do fato de como a Rosa cuidava de outras crianças, as outras crianças, apesar de no início também ter problemas com o Momo porque ele é agressivo, vão se tornando aquela figura também de família para ele, como se fossem irmãos para ele. Então, é bem bonito ver tudo aquilo se construindo, porque por mais que a vida do Momo seja difícil, porque por mais que ele se coloque em situações extremamente problemáticas, no final das contas, ele é uma criança, no final das contas, ele é uma pessoa que precisa de uma família. Em poucos momentos no filme a gente vê ele sorrindo, ele feliz. Em um desses momentos até a felicidade é cortada rapidamente. E quando você vê ele com essa expressão feliz, com ele com esse sorriso, dá um alívio tão bom para o espectador, porque a gente está vendo aquele garoto com um ódio tão grande no olhar, com uma raiva tão grande, com uma frustração tão grande, que esses pequenos momentos de felicidade, por mais que ele muitas vezes menospreze isso até na narração voice-over, a gente sabe que aquilo é importante. Outra coisa que eu tenho que destacar, que é muito boa aqui, é o fato que a Rosa é interpretada pela Sophia Loren. A Sophia é uma atriz italiana muito reconhecida, muito consagrada no cinema. Ela ganhou o Oscar em 1962 de melhor atriz, tendo sido a primeira atriz de não língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor atriz. Inclusive, depois ganhou em 1991 um Oscar honorário pela Academia devido à sua contribuição para o cinema. Ela já estava há mais de uma década parada e aos 86 anos resolveu voltar à atuação. E aqui ela entrega um papel muito bom, muito convincente, mostrando que aquela brincadeira, né? Quem sabe andar de bicicleta não esquece. No caso dela, quem sabe atuar tão bem não esquece. A atuação dela é potente, forte, ela passa tudo que é o sentimento daquela personagem, todas as ambiguidades, as contradições dela. E aqui uma coisa também que é legal de destacar, que o filme é dirigido pelo filho dela, que se tornou cineasta. É uma direção bem competente, com bastante ângulos interessantes, tem cenas muito boas. Peca em alguns excessos algumas vezes, principalmente relacionados a esse animal imaginário como o Momo vê, tendo abusado um pouco de uma CGI mal feita. É claro que eu entendo que o filme não tinha orçamento para isso, porém eu acho que isso poderia ter sido contornado de outra forma. Inclusive, como o Momo desenha esse animal e como o Momo fala dele em outros momentos, poderia ter realmente mostrado o Momo, digamos assim, olhando para um certo local, interagindo com aquele louco, com aquela coisa. Inclusive dá para ver ele, por exemplo, interagindo com um travesseiro uma certa hora, como se imaginasse aquele animal. Então, assim, eu acho que poderia ter usado um pouco mais de recurso criativo aqui e não abusado do CGI. Mas, tirando isso, a direção é bem competente sim, não tem que reclamar. E o último destaque que eu tenho que estar aqui é para a trilha sonora, que no todo é muito boa, tem músicas italianas muito bonitas, mas uma coisa que me chamou bastante atenção e que dá aquela sensação gostosa quando a gente escuta, até porque a gente foi pego de surpresa, quem está assistindo, é que tem uma música brasileira no filme, e não é qualquer música brasileira, é a música Malandro, que é composta pelo Jorge Aragão, e no caso é interpretada, né, a voz pela Elza Soares. Então é uma música muito potente, muito bela, porque são dois artistas extremamente fortes, artistas contemporâneos que estão vivos aí ainda hoje, que merecem ser reconhecidos. E ver assim, quando começou a tocar aquela música ali no filme, eu gosto bastante de samba, tudo, então foi algo que me deixou bastante feliz, por assim dizer. Enfim, Rosa e Momo é um drama que acho que faz jus à adaptação do romance, né, que é um romance clássico. Eu não conheço o filme de 77 que ganhou o Oscar, porém, esse aqui eu assisti tendo meu primeiro contato com a obra, e eu posso garantir que é um bom drama, sim, um drama potente, um drama com personagens interessantes, principalmente esses dois, e principalmente atuações muito boas, tanto da Sofia quanto do ator mirim que faz o Momo, que eu esqueci o nome dele agora, mas que é muito bom também, ele consegue passar muita coisa só pelo olhar. Então, se você está procurando um bom drama para assistir e gosta de um filme estrangeiro, assista Rosa e Momo, que está disponível na Netflix, que é um excelente filme e que vale a pena por tudo isso que eu falei, beleza? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like, comenta e compartilha também, porque isso me ajuda muito, faz o canal crescer, como eu falei. Além disso, na descrição tem os links para minhas redes sociais e também para o Telegram, onde eu sempre aviso que sai vídeo, faça parte do grupo lá, porque assim vocês não perdem nada, não depende de algoritmo. E tem um link para os meus livros, que como eu falei, eu sou escritor. No caso, além de Súnamo, que está em promoção, eu escrevi também
Cada segundo é valioso, de forma independente, ele foi publicado na Amazon. Então você encontra ele em formato só, em e-book, mas é bem baratinho, R$ 4,99, um suspense policial super rápido e instigante de ler. Se vocês tiverem até mais curiosidade sobre meus livros, me chame lá no Instagram que a gente bate o papo, eu passo sinopse, a gente conversa um pouquinho, eu tento vender meu peixe, beleza? Então pessoal, é isso, espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.